gente, crescimento tão ousado. Tô aqui com a Márcia, crescimento tão ousado. Tô aqui com a Márcia e com o Caio, são diretores da FAC Impro, e eles vão falar um pouquinho pra gente sobre todos esses desafios. A instituição, eles devem falar sobre isso. Ao mesmo tempo, também sou consultora deles na área de pessoas. Então, a gente acabou nos tornando grandes amigos. Assim, pelo menos eu considero. Claro. Então, fiquem muito à vontade para se apresentar. Márcia. Obrigada. Fala um pouquinho da Márcia, da carreira da Márcia na educação, que são anos e anos dedicados a isso. E fala um pouquinho de você, depois o Caio se apresenta. Pode ser? Sim, pode falar assim não, senão o pessoal vai pensar que eu sou idosa. Experiente. Prefiro idosa do que velha, né? Porque tem conceitos diferentes que depois, até a hora que a gente for entrar no processo de inovação, eu quero falar um pouquinho sobre isso, que é bem interessante, né? Eu comecei na área da educação, na verdade, pela minha formação do ensino superior, sou analista de sistemas, então quando eu terminei a graduação eu fui trabalhar numa empresa que desenvolvia software escolar. E por ironia do destino eu fiquei com o módulo que era de faculdades. Então isso lá em 2003, 2004. Então eu rodava todas as faculdades que tinha em Goiânia porque a empresa era pioneira, né? Ela tinha software praticamente em todas as faculdades que tinha em Goiânia na época. Então com isso, né, você vai se adentrando ali, conhecendo o mercado, e aí o pessoal começa a te chamar para dar consultoria, né? Aquela necessidade da tecnologia, da informação. E com isso, quando eu vi, eu já estava dentro de uma instituição de ensino superior como consultora. Depois, o pessoal me chamaram para trabalhar como secretária-geral. Fiquei por 14 anos nessa faculdade, então foi muito tempo, né? E com isso, você começa a trabalhar com pós-graduação. E aí, eu fui me apaixonando pela área da educação. Confesso que eu tentei sair da área da educação, mas não consegui. E a área da pós-graduação foi uma área que eu me apaixonei. A primeira coisa foi a área da pós-graduação em si. E a graduação, você tem todo aquele processo onde você se aproxima mais do aluno, porque é um tempo maior que você convive com ele, e você acompanha também aquele processo de transformação. Hoje a educação é um processo de transformação. Sem dúvida. E eu até comento com o Caio, assim, o aluno que vem, fica conosco aí 1 ano, 2 anos, se a gente não conseguiu transformar nada na vida dele, a gente não está conseguindo passar o nosso propósito, né? Verdade. Então, esse processo de transformação do aluno, desde o primeiro dia que ele entra na instituição e até o processo da colação de grau ali, que eu até participava do processo de entregar diploma, do aluno pedir, falar assim, olha, eu quero pegar o diploma, eu quero receber o diploma de você, porque foi você que me recebeu na instituição, né? Cria vínculo, né? Cria vínculo, e a secretaria, ela acaba que ela é o coração da instituição, né? Tudo tem que passar pela secretaria, então você cria esse vínculo muito grande. Eu fui me apaixonando pela área da educação, até ter certeza, falar assim, é isso que eu quero para minha vida. Só que eu quero um projeto diferente de tudo que eu já vivi até hoje, né? Que é fazer um projeto diferente, né? Esse projeto da pessoa estar ali, de ser transformada, né? De você participar desse processo é muito gratificante. É incrível, né? Na realidade, a educação te escolheu, né? Sim, Talvez tenha sido isso, com né? certeza. Porque eu nunca imaginava, né? Você sair ali, o meu projeto era crescer na área do desenvolvimento de software, de banco de dados. Então, eu saí com essa ideologia da faculdade, né? É isso que eu quero, né? Eu fui trabalhar numa empresa, assim, para ganhar nada. Fui a troco de não ter salário para ter uma experiência, praticamente, para aprender, né? Porque eu não tive a oportunidade na época que estava fazendo faculdade, de fazer estágio. Então, a hora que eu terminei, eu recebi essa oportunidade, né? E eu abracei. Ela fala que você acabou de falar que a educação me escolheu. Mas como que eu chego até aqui? Eu, muito jovem, fui morar fora. Fiquei lá 11 anos. Minha mãe me levou, era muito jovem, tinha 11 anos. Volto falando assim, mas eu tenho uma experiência de vida. Eu quero... Cansei de aquele negócio, né? Era um cidadão de outro país, queria ser brasileiro. E aí já começa aquela questão de propósito. E aí eu falo assim, tá, o que eu posso fazer como graduação para eu aproveitar tudo que eu vivi? Aí eu fui fazer relações internacionais. Fazia todo sentido, Sim. né? Inclusive sua mãe ainda mora no exterior, sim, né? Sim, ela mora lá ainda, mora na Bélgica. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a entender o que a educação poderia fazer com qualquer pessoa.
Meu primeiro trabalho, depois que eu volto, é ser professor de francês. E já entro ali trabalhando no meu país como professor. E ali já começa a ter a dificuldade, a vida, o propósito de um professor tem que ter. Logo depois viro gestor comercial de uma escola de inglês, que fazia intercâmbio. E logo depois eu fui para outra faculdade e ali eu começo a minha carreira também mais robusta, mais, né, com processos envolvendo o MEC, envolvendo tudo. E aí eu comecei a perceber, conhecimento, ele é incrível. Porque eu saí de um conhecimento, de uma bolha que eu tinha da vida, para conhecer outras profissões, para falar de outros problemas, para falar de outros temas. E quando eu me vi, conheço a Márcia, que foi uma das minhas últimas experiências, não sendo o nosso negócio. E lá naquele momento eu já estava entendendo, educação é meu propósito. Né? Chega momentos, igual a Márcia falou, que a gente realmente dá vontade de desistir. Mas o propósito da educação, ele te pega de uma forma tão forte que quando você vê a evolução de uma pessoa que passa pela sua vida, pelo produto que você entrega, pela intenção, né, que você entrega para essa pessoa, é tão maravilhoso que você fala, aqui estou e aqui quero ficar por um bom tempo. E a culpa é sua de eu ir para educação, né? Desculpa, mas estamos juntos nessa. O que aconteceu? Quando vocês falam, me remete a toda a formatura de turma, que eu me emociono muito, né? E quando o Caio me fez o convite, eu escapuli dele várias vezes, né, Caio? Foi. E aí a gente fez um acordo de cavalheiros. E é incrível, né? Estar em sala de aula e ver a transformação, Márcia, que você trouxe, não tem dinheiro que paga. Tem não. A gente se apaixona, a gente se envolve, fala, parece uma vontade louca de ver as pessoas bem, ver as pessoas felizes, ver os olhinhos brilhando com cada conteúdo que você passa ali. Realmente é uma paixão, né? É gratificante. E uma palavra que você usa, que eu comecei a usar ela também com a liderança, com o dia a dia, com alunos que vêm falar com a gente, a famosa provocação. Né? Quando você provoca o aluno a pensar diferente, esse óculos está certo. Uhum. Então isso faz uma diferença. Quando eu vejo, né, a gente vê módulo atrás de módulo, os alunos saindo sorridentes, assim, que é uma coisa que a Márcia preza e você sabe disso. Quem está dando aula? Sim. Quem está dando aula? Não é só ler, né, Márcia? É viver. Na realidade, não é o currículo. Esse é um diferencial de vocês. Não, assim, né? Pelo menos eu posso falar de causa própria nas minhas turmas, né? Não é o currículo que eu mando, mas quem é esse profissional, né? Como que você indica esse professor? Por quê? Então, vocês provocam muito isso. E aí, falando um pouquinho disso, que a gente está falando nada mais do que a experiência do aluno e a experiência do professor. Como é que vocês fazem isso hoje? Vocês fazem isso, assim, de uma forma... Talvez lá atrás começou de uma forma muito incipiente, mas depois vocês começaram a, de forma processual, trabalhar isso de uma outra perspectiva. Como é isso hoje para vocês? Fala um pouquinho. Um fala da experiência do aluno, o outro fala do professor, pode ser? Essa experiência, na verdade, nós começamos ela a tabular no papel ainda, né? Eu sei. No início. Depois passou para o Google Forms e a gente usa disso aí. Isso é uma ferramenta hoje para nós. Na hora que termina o módulo, que isso é tabulado, que as meninas lá da secretaria fecham, isso aí a gente recebe por e-mail, essa avaliação do professor, né? E não é só do professor, o aluno, ele se autoavalia, porque isso é importante. Não adianta o professor ir lá e dar 100% e eu tô aqui 2%, né? Isso não vai impactar em nada na minha vida, né? Então, e assim, a gente tem... a felicidade de ter professor que ele consegue extrair isso do aluno, ele consegue perceber quando ele não está agradando, né? Quando ele não está ali satisfazendo a turma. E assim, a gente teve uma experiência incrível pouco tempo atrás. Você sabe da história, que foi professora do seu curso, que é tão gratificante no domingo, meio-dia, a gente está lá na saída dos alunos, que você percebe o comentário dos alunos ali, né? E os alunos falam, Márcia, a professora foi uma fênix. Foi isso que eu escutei. Olha. Ela ressurgiu, ela percebeu a deficiência da turma, ela percebeu, ela não dormiu à noite, ela virou, refez todo o conteúdo dela, porque a turma não conseguiu acompanhar o raciocínio dela que estava lá na frente. E assim, os alunos saíram apaixonados, assim, foi um depoimento assim, que a hora que eu lembro eu fico arrepiada. Que bonito. Foi muito bonito. Então, isso para nós, no domingo, lá no finalzinho da aula,
e a gente fica ali só para escutar mesmo. E eu, principalmente, eu fico ali quietinha, mas só observando. Eu quero saber tudo que está acontecendo. Gente, assim, você vai para casa tão feliz no domingo. Check. Né? Assim, com o dever cumprido, isso é muito bom. É muito bom. E da experiência do professor, não só disso, né? Mas os mimos. Vocês têm uma cozinha diferente, vocês têm uma garrafinha diferente. Enfim, como que é isso? E assim, Karina, tudo nunca foi automático, assim, não foi automático, eu não sei a palavra certa que eu vou usar, mas sabe quando é de coração, você entender que a experiência faz parte do conhecimento? Com certeza. Né? E assim, então, assim, a gente gostaríamos de dar até mais para o aluno e para o professor. Somos limitados por questões de logística, por questões financeiras, por questões até de estrutura, mas quando a gente pensa que nós somos responsáveis por unir professores e alunos, esses dois são os nossos clientes. Uhum. E você, como coordenadora, sabe disso, que você junta um time de professores, faz aquilo acontecer. E qual que é o nosso desejo de experiência do cliente? Eu chego X, saio X ao quadrado, saio outra pessoa. Às vezes nem saio X, saio Y. Porque assim, eu tô pensando diferente agora. Opa, o mundo não é só a minha bolha, eu tenho outras coisas para conviver. Melhor coisa que a gente vê, assim, uma coisa que a gente colocou na nossa cabeça, não faz sentido eu e a Márcia trabalhar, por exemplo, tem meses que a gente trabalha de domingo a domingo, se a gente não transformar a vida dessas pessoas. E o professor que muitas das vezes vem por propósito. Um orgulho que a gente tem é professor que fala, daqui eu não deixo de dar aula. Uhum. Sabe, às vezes ele tá com a agenda apertadíssima. Mas você sabe disso, né? Apertadíssimo, mas abre aqui, conversa ali, e a gente tenta mostrar para o professor. E outra coisa que a gente também dá a experiência do professor. Seria muito prepotência da minha parte e da Márcia falar, faça assim assado x quadrado. Colocar o professor num quadrado e falar assim que a gente quer. Não, mas espera aí, você tem toda uma experiência de vida e carreira. E igual a Márcia falou, quem vai avaliar se isso valeu a pena que você transferiu é o próprio aluno, no próprio final de semana. Então a gente confia nessa experiência, a gente confia no professor. Uhum. O professor tem um papel fundamental. E a experiência que ele traz de vida, ele também leva para a sala de aula. E o que a gente só faz? Sustenta isso. Uma coisa que a gente sempre tenta, que foi um desafio pra gente, que foi a pandemia. Como... Pra gente, o aluno foi, claro, sempre foi o foco, questão de prioridade, cliente, né? O primeiro cliente nosso é o aluno, logo depois vem o professor. Pra gente, a gente sabe que o professor foi o que mais pesou, porque ele teve que virar duas pessoas, uma pessoa digital e uma pessoa presencial. E isso foi desafiador, né, para todo mundo, mas pro professor, né, e por isso a gente foi uma das primeiras instituições aqui do estado a ter uma sala pronta para o híbrido. Pronta, sim. O professor não precisava se preocupar. A gente escutou vários feedbacks de professores. Nossa, que é diferente. Pessoas que vinham com medo, que já tinham tido a experiência do tal do híbrido. Não, mas a gente deixava o professor ser professor. Ele entrava em sala de aula, ele podia gesticular, ele podia levantar da mesa, ele podia ir até o aluno. E isso foi pensado domingo após domingo. O que a gente pode fazer para melhorar? Até hoje, né, Márcia? Até hoje a Márcia busca tecnologia para melhorar a gente falou disso aqui antes do podcast começar. Já tem um consultor aqui na sala prestando serviço pro Impro. O Fábio. Ô, Fábio, já assim, já tá de olho o Fábio aqui, gente. Em tabela já ganhei uma consultoria. Mas o desespero é grande, Karina, porque assim, você quer dar o melhor pro seu aluno. Só que às vezes você tem a resposta ali, o seu aluno só conhece aquilo que você está oferecendo. Então a importância do professor nesse processo foi muito bom. Eu tive experiência com o professor, vou falar o nome, fiz o convite, já estava confirmado para a aula, né, antes da pandemia, e ele falou, Márcia, eu não queria dar aula, eu não quero dar aula nesse formato, eu não quero. Eu falei, por favor, professor, venha, né, a aula já está agendada. Ele falou, para mim é muito difícil chegar e ficar sentado em frente ao notebook, com a câmera ali do notebook, sem conseguir me expressar, sem conseguir falar com o aluno. Eu falei, não, o senhor pode vir aqui, o senhor vai ter uma experiência diferente. Aí ele veio, começou a aula, e quando foi no intervalo ele me chamou, falou, Márcia, não vi igual ainda. Eu falei assim, então, professor, que estava bem no início, os alunos reclamavam de tudo, né? Tudo novo, né? Experiência nova, era todo mundo acostumado no presencial, aquela coisa, né?
E aí eu peguei e falei assim, então passa para o nosso aluno que esse está sendo o melhor método, porque o nosso aluno ele não conhece outro, ele não conhece outra experiência, né? Então aquela liberdade que a gente conseguiu logo no início do professor, né, ter liberdade de caminhar frente ao quadro, de construir um processo ali no quadro, o aluno de casa conseguir acompanhar, e o aluno da sala também, né? Aquele processo do professor não ter que aceitar o aluno o tempo inteiro ali na sala de aula, que a gente tinha uma equipe ali de stand-by só para isso, né? Então ele falou, Márcia, até a experiência que eu tenho de outras faculdades, eu tenho que ficar aceitando o aluno, parando, a aula está acontecendo, o aluno pedindo acesso, eu que tenho que liberar. Então é muito difícil esse processo. Então, assim, a gente conseguiu inovar, só que é uma busca constante. A não ser quando a professora é chata, que quer ficar administradora de tudo, né? Não, então, mas isso é porque eu faço isso, né? Quero dividir sala, quero fazer um monte de coisa, deixa eu ficar aqui administrando. Não, e a gente tem que ver quem pede isso também, né? Porque aquele negócio, a experiência do aluno do outro lado também tem que percorrer, muito, né? Mas eu tô lembrando do nosso percurso, né? Eu não sei se vocês lembram, ia você me contando, que agora eu lembrei. Acho que tinha 15 dias da pandemia, tava tudo fechado mesmo, e o Caio me ligou, falou, seu módulo. Eu falei, e agora? Não vamos ter, né? Não, você vem pra cá e grava. Eu, o quê? Eu falei, como assim? Eu falei, ele, não é online, vamos gravar o seu módulo e disponibilizar para os alunos. Tá lá até hoje. Nossa Senhora, foi um super desafio pra gente, acho que foi o primeiro curso gravado do Impro, né? Mas foi legal, foi uma experiência bacana. Agora, eu tive resistência quando o Caio virou e falou assim, é híbrido, você vai dar aula online. Acho que todo professor, né, é a primeira reação do medo. Eu falei, não funciona, porque a metodologia do curso online, você pode usar um monte de ferramenta para o online. A do presencial, você usa outros tipos de abordagem de ensino. Como é que eu vou juntar as duas coisas? Aí, sim, eu acho que eu me dei muito bem, eu sou super adaptável, mas assim, tô falando da minha experiência, né? Além de todo esse suporte que vocês dão, que sem dúvida nenhuma é diferencial, eu sou meio doidinha, né? Eu abria meu headset para os alunos da sala escutar, chegava perto deles, virava a câmera, viu, Fábio? Se for prestar consultoria lá, a câmera tem que ser flexível para o professor usar. Então, assim, uma série de adaptações que nós também tivemos que nos permitir, né? E ir sentindo com a turma ali. Hoje é super tranquilo. Hoje eu entro em sala e fico super tranquila fazendo no híbrido. O interessante do híbrido é que, assim, da mesma forma como você disse lá no início, foi uma oportunidade muito grande. A gente não joga o bebê junto com a água da bacia fora, assim, porque foi um novo para aluno, para professor, para coordenador, para a gente, que era, né, os donos ali do negócio, fazer o negócio acontecer. Primeira coisa, vamos para o mais fácil. Como você teve que ter essa coragem de enfrentar, eu tive que ter a coragem de aprender do zero. Uma coisa que é o diferencial meio da Márcia, mesmo a gente vendo a empresa crescer, a gente ainda quer fazer parte desses processos de experiência. Muito porque legal. A gente chegou até aqui estando presente nessa parte da experiência. E isso fez a diferença do nosso negócio. Então, quando a gente veio para o híbrido, a dificuldade não foi só do professor ou só do aluno. Imagina a logística da infraestrutura nossa. Não tinha nada. Não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha nada. Imagina ficar de olho, plano C, que o plano B ele já estava fadado a alguma coisa. E ter a resiliência de entender que você está refém da tecnologia, refém da internet. Quantas vezes a gente teve que falar assim, agora a internet, você vai voltar ou não? Teve uma vez que um carro passou na rua e levou o fio todo da rua. A gente ficou 4 horas sem internet e sem luz. E quero até agradecer aqui os alunos e todo mundo que estava nesse dia, que eles foram resilientes e entenderam que não era culpa nossa. E que eles estavam vendo, Márcia e eu correndo atrás né, da empresa de eletricidade, correndo atrás da empresa da internet. Fibra ótica, tudo. Tudo que a gente poderia fazer para aquele final de semana acontecer. E aconteceu. Então, o híbrido, ele trouxe muitos ensinamentos, preocupações, porque a gente começou a entender alguns comportamentos sobre os nossos alunos, né? E que a gente entendeu muita coisa também, e falou, opa, aqui a gente vai, aqui a gente tem que, às vezes, fazer até papel de ensinar o aluno a estudar de novo. Assim, falei assim, olha, cuidado, o online não quer dizer que você tem liberdade para ficar em casa fazendo nada e não prestando atenção, só ligar a câmera e tudo mais. Você tem um compromisso com você primeiro, é com você. Então a gente percebeu que também o presencial
Não quer dizer que a pessoa está presente. Você fala muito disso, né, Karina? Estar presente é muita coisa envolvida, né? Sim. Principalmente com essa guerra de informação da tecnologia. Mas, assim, o híbrido, ele tem os seus benefícios, ele tem os seus desafios, mas foi uma experiência muito doida, muito louca pra gente, e que a gente conseguiu driblar e ainda focar na experiência do professor e do aluno. Mas também, como eu falo, toda crise traz oportunidade, né? E a oportunidade de atender o Brasil inteiro agora. Vocês eram uma faculdade, né? Uma instituição local, Goiânia. Sim. No máximo, você atende, às vezes já tivemos a oportunidade de ter turma em Anápolis. Sim. E agora? FAC Impro para o Brasil, vocês têm aluno do Brasil inteiro? Me fala um pouquinho como é que tá, quantos cursos vocês têm, as possibilidades futuras, quantas turmas vocês têm em andamento. Eu sei que a gente estava conversando antes de você chegar, Kai, a Márcia falou assim, não, rodam 10 turmas no final de semana, 10 turmas híbridas. Então, sim, assim, no final de semana. E as filiais? Então, me fala um pouquinho do modelo de negócio de vocês hoje, como é que tá tudo isso? E quais os cursos vocês têm também? Nem eu sei mais, porque é muita coisa. A gente era assim, né? Agora vocês estão desse tamanho. Eu vou falar um pouco dos produtos e a Márcia fica um pouco da estrutura atual. Hoje nós trabalhamos começamos pela saúde, é o nosso orgulho, é o nosso foco, é o nosso compromisso com o mercado. Né? A pandemia trouxe isso muito pra gente. Rola ciúme dos coordenadores, com a coordenadora da estética, da farmácia. Fica de olho, viu, coordenadora? Rola ciúme nos bastidores, gente. Mas é aquele negócio, é igual minha avó falava, né? Sem saúde é o que importa. Então a saúde pra gente é muito importante. Porque, igual eu falo, Karina, o orgulho que você tem de trabalhar com a gente é porque você sabe como nossos olhos brilham pela educação. Sim. Então tem propósito. A gente escuta direto, né? Mas, nossa, como vocês conseguem? Não é questão de conseguir, é questão de ter propósito. Porque se for olhar pelo músculo, pela cabeça, a gente não quer. Porque tem outras coisas para fazer também, mas o propósito te leva a lugares que você não imaginava. Então é isso que aconteceu com a gente. Então os nossos produtos começam pela saúde. Hoje a gente tem um curso, né, que é um curso que nem nós esperávamos nesse boom de mercado. A pandemia fez isso, que é o curso da saúde estética, né? Hoje a nossa coordenadora nem mora em Goiânia, ela mora em Sorocaba. Temos filiais desses cursos. Esse curso hoje é o principal curso do método presencial. Sim. Porque não tem como fazer harmonização facial, botox, massagem, amassando a tela, né? Assim, tem que ter um corpo ali, tem que ter uma presença de um corpo ali para você aprender. Então, esse é o curso, vamos dizer que o método é presencial e tem algumas aulas que são híbridas para a gente disponibilizar para o aluno a experiência. Tipo, olha, se você mora longe, só vem no final de semana que você vai ter prática. Você pode estudar a teoria em casa. Então tem isso, a gente tem a área de gestão, que um dos pioneiros é o seu curso, né, junto com o da contabilidade. A gente tem gestão de pessoas, a gente tem contabilidade, gestão tributária, auditoria, que também tem dentro desse curso. A gente tem mais curso na área de gestão, por exemplo, que é muito bom, que é a gestão da área da saúde, lá a saúde também entra na área da gestão. A gente tem finanças, um curso que a gente entendeu que a pandemia... Nossos cursos a gente foi entendendo eles durante a pandemia, que finanças, ele é muito importante para as instituições. E para qualquer profissional que, ou empreendedor, ou gestor, o cara que está no comercial, se ele não sabe de finanças, ele não sabe precificar, ele não sabe entender o desconto que ele está dando. Então, mesmo que seja pouco, finanças é importante. E o profissional de finanças, tanto que é importante nas instituições, né? Saber o que está acontecendo com aquele dinheiro. Aí a gente vai para a área da indústria. Não, qualquer gestor tem que saber fazer um orçamento, gerir o orçamento. Isso é minha área. E outra coisa, DRE, se você não souber ler uma DRE e estiver estrategicamente ligado ao resultado do negócio, então... Sim. Ou, por exemplo, vamos falar com a diretoria financeira, a diretoria fala um não. Tem um motivo desse não. Eu tô aqui falando de DRE, a Márcia tá assim, é financeira total. Porque tem um não lá por trás, assim, a gente sempre tenta, assim, entender, quando a Márcia tem até os sinais, assim, quando ela joga um sinal pra mim, assim, vamos parar porque tá vermelho. Porque a área comercial e marketing sempre é uma área que sempre tá investindo para trazer mais cliente. Aí ela gerencia tudo isso, tudo que entra e sai. Quando ela fala pra mim, cuidado, cuidado. Porque as pessoas, né, Márcia, acham que, tipo assim, o crescimento da empresa foi sorte, sei lá o que eles pensam, mas assim, mas é muita gestão financeira por trás disso. É de mês por mês calculando, saiu, entrou.
Entrou, tem que entrar. Então, assim, isso é muito importante. É muito importante. E a gente tem a área da indústria, que é a área que é a gestão da qualidade. E a gente tem muita coisa nova, a gente está entrando na área do direito, a gente entrou recentemente na área da psicologia, né? Até uma das parcerias faz parte do seu projeto aí de vida também, né? Então a gente tem esses cursos que é a avaliação psicológica e psicanálise não, é psicopatologia. Psicanálise é o próximo que a gente quer trazer. Né? Então, assim, é muita coisa vindo, muita coisa boa chegando. Então, liderança, né, cara? Liderança. Porque eu dou aula de liderança. Farmácia clínica. Vai completando, que eu ia falar agora. Enfermagem. A gente começou pela farmácia, né? A farmácia foi onde a gente começou. E aí veio farmácia, a gente tem enfermagem agora. Tem muita coisa boa vindo por aí. E aí a gente percebeu com a liderança, que liderança ela tomou uma proporção muito legal na empresa, que as empresas começaram a bater na porta da gente. Queremos o método que vocês estão usando aí. Até agradecendo a nossa coordenadora, a Tati, que está fazendo um trabalho incrível. Assim, Tati vai vir aqui falar de liderança, que já legal. Tá convocada. Ela é ótima. Ela está estruturando esses produtos, porque ela também, com a vivência de sala de aula, ela entendeu o quão a liderança está fazendo agora muito mais necessidade nas empresas do que antigamente, porque o mundo mudou, né? E as lideranças realmente são carros importantes para fazer o negócio andar e o próprio profissional crescer. Dependendo da turma e do módulo, a gente fica 100% online. A minha última turma, né, eu dei aula no MBA de liderança, esse módulo... Não trabalha com ele diretamente, mas é o nosso foco no final do jogo. O que a empresa está tendo lá no final? Porque essa pessoa, hoje, muitas pessoas investem em conhecimento por conhecimento. Eu quero saber disso. Ponto. Mas a maioria dos alunos, eu invisto nisso porque eu quero trabalhar com isso. Você trabalha ou para o seu negócio ou para o negócio de alguém. Como a gente está levando essa galera? Então, a gente tem muito conteúdo vindo para esse pessoal. E uma empresa não é formada só de especialista. Quando a gente foi escolher nosso curso de graduação, a gente sentou, falou, a gente vai ser o mais do mesmo? A gente conversou isso com você. Sim. A gente vai ser o mais do mesmo? Vamos abrir administração? A gente olhou, não, mas o mundo não precisa disso agora. Já tem muitas faculdades que estão com administração. É a intenção nossa? Sim. Não saiu do nosso planejamento. Mas por onde vamos começar? O que é mais necessário? Pegamos referência da vida da Márcia, pegamos referência do que eu já entendo lá na parte do marketing. Falei assim, olha, tecnologia. Vamos falar de tecnologia. Né? Quando eu estava estudando, eu falava muito sobre assim, daqui um dia os seus filhos vão estar programando. Opa! Por quê? Agora a gente está vivendo. A tecnologia faz parte do dia a dia nosso. Né? A gente sabe que se você for um pouco analfabeto digital, você sofre. Né? A gente tem que realmente buscar o conhecimento de tecnologia. Então vamos formar pessoas para formar mais pessoas? Vamos. Então nossa escolha foi em cima disso. E aí a gente tem também, a gente quer trabalhar na ponta, por exemplo. Não tem só especialista, não tem só mestre, tem pessoas do técnico. A gente pode trabalhar no técnico também. Então a empresa vai ser a gente vai entregar pessoas qualificadas para as áreas que ela precisa. Esse é o nosso projeto também. Muito legal. E o modelo de negócio, Márcia? Abrindo filial por aí? Então, hoje nós estamos com Brasília, Anápolis, Sorocaba e São Paulo. Né? Então, essas filiais, eles são de pós-graduação, né? E assim, parceria, né? Todo dia, né, Caio? A gente bate na porta e tudo, mas é uma coisa que a gente também tem todo o cuidado. Você tem que ter toda uma cautela em cima disso aí, né? Eu acho que pessoas hoje, para ser parceiras do Impro, o próprio nome já fala, tem que ser parceiros mesmo, né? Tem que ser pessoas de confiança, que vai gerar credibilidade, que a gente vai poder falar assim, não, ali eu confio que o nosso conteúdo está sendo ministrado igual Goiânia, né? Está chegando tudo conforme Goiânia. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? E de garantir os processos e a qualidade também, né? Isso. Né? Não é só a satisfação do nosso aluno de Goiânia. Nós preocupamos com a satisfação, né, de onde a marca está indo. Isso é muito importante, né? Porque é o nosso nome. Né? E isso é um peso muito grande. E a gente, às vezes, sim, estamos indo com cautela, né? Estamos crescendo? Estamos, mas vamos fazer tudo correto, né? Com o pé no chão, isso é muito importante. Então, não adianta a gente querer abraçar tudo agora, né? E não conseguirmos oferecer algo de qualidade igual a gente oferece aqui. Com certeza. Então, a gente tem todo esse cuidado.
E a graduação foi o primeiro passo, né? Nós éramos parceiros, né, de outra instituição, e com a faculdade isso nos abriu, né, um leque muito grande, né, de ter autonomia, primeiro passo, né? Isso é muito importante. Para crescer é necessária autonomia. Necessário. E com a graduação, a gente solicitou um curso junto com a autorização da instituição, nós pedimos só um curso, mas agora, depois do que saiu a portaria, a gente já entrou com o processo do segundo curso, que é de Ciências Contábeis. Né? Nós tiramos nota 4 no credenciamento da instituição, nota 5 no credenciamento do curso. Né? Isso é muito importante. Parabéns. Né? E essa área da tecnologia, gente, é uma área, assim, que, né, tá bombando. Assim, a gente deu, assim, o projeto do curso foi antes da pandemia, né? Quando veio a pandemia, a gente já estava com o processo no EMEC. E, assim, veio tudo, né, tudo a calhar, né? Tudo casou certinho com o que a gente tinha programado, porque a tecnologia, ela tá em alta. E com a pandemia veio provar que todo mundo, né, precisa de tecnologia, todo mundo precisa passar. Mas é algo também bem cauteloso, né? Igual eu falei, a questão do idoso e do velho, né? Isso, fala pra gente sobre isso, Mar. Né? Me explica o que é isso. A questão do velho ali é que você ficou lá atrás, né? Igual o exemplo que eu vi do Ayrton Senna, né? Nós convivemos com o Ayrton Senna naquela época, em 94, ele tinha um celular que era um tijolão, né? Era coisas que não era acessível para as outras pessoas, né? Nem imaginava ele que... Né, 2022 agora, né, isso é uma coisa, o celular faz tudo, né, acesso à internet, né, a bolsa de valores, né, afere tudo, né, controla seus batimentos cardíacos, tudo que você imaginar, talvez menos para uma ligação. Sim, é o que a gente falava então, há pouco, assim, né? o quanto mudou esse processo da tecnologia, né, e o idoso não, o idoso, né, eu consigo acompanhar essa tecnologia de hoje, né, então pessoas de 70 anos consegue acompanhar essa tecnologia, né? Então, coisa velha é coisa que vai para o lixo, que vai ser reciclado, né? Então, tem essa diferença, né? Então, verdade. Assim, hoje nós somos idosos. Eu não sou não, Márcia, você que é. Então, somos jovens. Com esse pensamento, né? Eu quero ser uma idosa de 90 anos e continuar apaixonada pela tecnologia. Né? Eu tenho um exemplo em casa, né? Eu sempre falo do meu pai por aqui, mas é interessante. Meu pai tem 86 anos, ele usa o WhatsApp, ele usa Instagram, normalmente me manda mensagem. Sabia? Vive mais. Não, a tecnologia tem muito benefício. Muito. Eu sempre falei, e falo isso, sei lá, há quantos mil anos, que a tecnologia, ela gera valor quando ela aproxima. Ou ela aproxima pessoas, ou te aproxima de sonhos, ou facilita a sua vida. Então, isso é gerar valor, né? Posso compartilhar um momento aqui, falando de tecnologia, que envolve você? Pessoal, essa história é legal. Eu tenho até medo de você, Caio. Você me falou tanta coisa de mim agora que eu falei, ué? Hoje nós vivemos de live, vivemos de... Podcast. Né, de podcast e tudo mais. Quando a gente começou para promover o seu curso, você lembra que você me provocou? Eu tô falando para você, gente, ela provoca, ela gosta de provocar as pessoas. Se não, mas o mundo tá meio... É digital e presencial, Caio. Vamos fazer um evento online e presencial ao mesmo tempo. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E a gente fez. E a gente foi o primeiro produto que a gente lançou assim. Hoje eu lembro. É normal. Hoje é normal pra mim. Eu já tô querendo fazer evento no metaverso, tá bora? Vendo? Olha aí, bora. Bora, tamo aqui. Mas é isso. A tecnologia, às vezes, ela dá medo mesmo. Você fala assim, nossa, que mundo é esse aqui? Mas quando você começa a entender que ela só vem com a intenção... Pessoas usam para outros meios, né? Mas a intenção dela sempre é para favorecer o bem e para melhorar. Nossa, eu nem lembrava disso. Eu lembrei disso agora, a Márcia falando. Eu lembrei, gente, o primeiro desafio meu tecnológico como evento foi com o seu curso. E foi bem antes da pandemia. Foi em 2018. Uau! Eu sou maluquinha mesmo, hein? Tamo junto. E assim, isso também transformou a vida do aluno, né? Porque quanto nós sofremos no início da pandemia, né? Que o aluno reclamava, né? E falava, não, eu não vou conseguir, eu só faço se for presencialmente, né? E assim, tem alunos que até hoje têm essa resistência. Aí ele vai no primeiro modo presencial, no segundo, ele houve um imprevisto, aí ele faz online. Aí ele, opa... É bom também. É bom também, consigo fazer do mesmo jeito, consigo participar da mesma forma. E aí, sabe, vai quebrando esses paradigmas ali.
Porque isso depende muito também do aluno, né? Tem aluno que realmente fala, olha, eu não consigo, eu prefiro vir, né? Eu consigo fazer um network aqui na sala, que eu acho que isso é muito importante, né? Nós temos que inovar, mas não esquecer, né, do processo, né? Ali que já existia, né? Com vitalidade, né? Transformar o antigo em uma coisa útil, né? Que vai ser utilizada. Isso sim é um processo de inovação, não é só criar o novo, né? Não. Eu tenho ali que aproveitar esse processo. Pequenas melhorias incrementais fazem um movimento incrível em processo, né? Se vocês não assistiram o último episódio, tá lá, vocês assistem, que eu tava com a superintendente de inovação do estado e com o head do Hub do Cerrado falando exatamente de inovação. E aí eu já quero provocar vocês nisso, pegando o gancho da inovação. Ele até falou isso aqui. Vou falar primeiro dessa, depois eu faço outra pergunta. Sala de aula invertida, em que o aluno estuda primeiro e vem para a aula, né, de fato. Mais ou menos quase como um mestrado, que se você não estudar, você não vai, né? Mas assim, hoje, para os alunos de graduação e de pós-graduação, como mudar esse modelo mental de que o aluno é um pote vazio e que o professor é um pote cheio que distribui? Não funciona assim. Eu até brinquei com ele, falei, Carlos, meu sonho de todo professor, né? É o aluno chegar para te questionar, para trazer coisa, né? E a aula sobe o nível lá para cima, né? Mas assim, como que é isso no dia a dia? Porque vocês veem nessa geração tanta acomodação, ou vocês não percebem isso? Existe, a gente tem assim, todo um contexto. Quando, às vezes, o professor tenta fazer algo do tradicional ali, às vezes tem professor que ele não disponibiliza o material porque ele tem uma didática em cima daquilo ali. Gente, assim, é muita reclamação. E às vezes eles reclamam antes de ter a experiência, sabe? Então, eles reclamam bastante, mas aí a hora que vem para a sala de aula, que ele já tem um contexto, que ele vive aquela experiência que o professor, né, igual você falou, provocou ali, eles saem com outra mentalidade. Exato. Mas até esse processo acontecer, há muita reclamação dessas metodologias. Por exemplo, eu quero material para edição primordial, quero material antes do módulo. O professor tem que disponibilizar. Ok, o professor disponibiliza, mas será que isso é o suficiente? O aluno, às vezes, ele só tem ali... Não, o material tá aqui. Às vezes, ele nem olha o material. É ansiedade, né? Mesmo, que ele tá querendo suprir. Às vezes ele nem olha. O que a gente percebeu que deu muito certo foi o professor, às vezes, fazer uma chamada de vídeo ali, sabe? E a gente postar isso no grupo. Ele convidando o aluno, ele dando uma explicação de como vai ser, tentando já deixar alguma coisinha ali, já uma sementinha para trabalhar dentro do final de semana. E isso eu percebi que deu muito certo, sabe? O professor já ter esse contato ali com o aluno antes do módulo. E os alunos gostam disso. Legal. Eu acredito que quando você fala assim de fazer o aluno se responsabilizar por aquilo que ele vai aprender. Porque, é igual você falou, o professor ele tem toda uma curadoria, ele busca todo aquele conhecimento para repassar. Mas o que a gente sempre priorizou no nosso time de professores é a experiência de vida dele. Se o cara tem lá 35, 50 anos, ele não consegue dar isso no final de semana. Ele vai escolher as histórias e os momentos para repassar para o aluno. Mas o aluno também tem seu momento de experiência de vida. Para ele entender, para ele ser crítico. Eu tenho a experiência do último final de semana que a gente teve de aula de um professor. Ele não mandou material, não mandou slide. Ele chegou em sala e contou da vida dele. Aluna totalmente rígida, conservadora, no sentido do método, né? Vamos aprender assim, igual antigamente, né? Assim, olha, senta que eu falo e você escuta. Ele transformou a minha vida. Meu modo de pensar. Então, não existe segredo para dar aula. No sentido assim, vou reformular o que eu falei aqui. Não existe um método perfeito, uma receita. Cada turma é cada turma, cada aluno é cada aluno. Então, você como professor, você sabe, tem turmas que você tem mais facilidade de apertar, outras você vai ter que relaxar um pouco, porque o nível ainda precisa ser equalizado. Então, muita coisa faz acontecer. Mas a sala invertida, ela já tem ela é um método que, né, a gente até ouviu o MEC, que ele exige isso da gente no nosso plano de ensino. Não é que ele exige, ele orienta, né, muito isso no plano de ensino. Por quê? Quando você entrega um conteúdo, é meio que para... Sabe quando você vai preparar a terra?
vou preparar essa terra aqui porque eu vou plantar muita coisa agora. E você tem que estar pronto para entender. Então eu acho que é um método válido, mas eu não vou dizer que é o generalizar, isso, né? que é o perfeito, que é o melhor, isso, que é o perfeito. Sim. Porque, por exemplo, vou pegar a área da saúde. Vamos falar de preenchimento. A pessoa nunca viu falar sobre ácido hialurônico. Se eu entregar um conteúdo sobre isso, tá, ele vai entender um pouco, mas assim, vamos pegar na mão primeiro? Pegar na mão vai ser mais importante nesse processo. Então, cada método, cada módulo, cada conteúdo tem o seu método. Mas sala invertida, para gestão, para mim é o que mais funciona. Sim. Gestão funciona muito. Né? Cursos na área da gestão, o sala invertida é muito bem-vindo. Legal. E a concorrência, Márcia? Me conta, como é que é a concorrência? Por que eu tô provocando vocês? Agora é provocação mesmo. A gente está num mundo que gestão do conhecimento tá aí. Nós estamos fazendo o quê aqui? Nós estamos gerando conteúdo. Sim. Nós estamos na internet daqui a pouquinho. E isso aqui vai para o mundo. Como tem milhares de infoprodutores e milhares de cursos que as pessoas gostam de acessar, às vezes até pílulas de conhecimento, e que não tem que necessariamente pagar por elas. Sim. Alguns sim, né? Cursos mais evoluídos você já tem que pagar e etc. Mas até com um custo muito menor do que uma pós-graduação. Como que vocês percebem essa diferença? Como isso tem afetado o negócio de vocês? Fala um pouquinho desse movimento inteiro, porque isso é de agora para sempre, né, gente? Claro. Karina, eu falo que eu acho que nós chegamos aonde nós conseguimos chegar hoje pela experiência. A experiência que a gente proporciona para o aluno, a experiência que a gente proporciona para o professor. E eu acho que isso é muito válido, sabe? Então, assim, e é muito gratificante. Aquele aluno, igual eu falei da questão do network, né? Ninguém sabe tudo, né? E é uma troca. Não é só o professor que está ali, né, falando do que ele conhece. Se todo mundo conhecesse de tudo, né, ficaria uma coisa muito chata. Nenhum professor sabe tudo, nenhum aluno sabe tudo. Então, uma troca. É fazer isso, é pegar tudo isso e construir cases, né, que você possa ter a possibilidade de aplicar aquilo no seu, né, na sua empresa, né? Você, como dono, conseguir trabalhar metodologias com os seus funcionários, e o funcionário levar novas metodologias para as empresas. Foi o Caio comentou esse exemplo que teve aí, foi uma aluna nossa do curso de finanças, que era uma pessoa, ela até compartilhou comigo também isso aí, falou: Márcia, eu não tenho ninguém acima de mim sem ser o dono da empresa. Falou assim, então eu não sei o que eu estou fazendo está correto. Então, se eu tinha uma visão, que era a pessoa ali que não precisava comunicar com ninguém, só com números, eu tinha que dar resultado, meu DRE, meu balanço, tudo tinha que fechar no final do mês, todas as finanças, porque eu sou responsável pelo financeiro da empresa. Veio o professor e tirou isso tudo de mim. Ele provou para mim que hoje pessoas são importantes no processo. Eu preciso saber gerir pessoas. Ela vai terminar o curso de finanças e vai fazer gestão de pessoas. Ah, que bom, ganha uma aluna. Viu? Isso mesmo, vem mesmo, né? Gente. Porque vem eu falei, que é bom. Olha, nós temos o curso para você, né? Porque a gente também não pode perder a oportunidade de mostrar que a instituição também trabalha, né? Os outros cursos. E ela, a hora que terminar o curso de finanças, ela vai fazer o curso de gestão de pessoas. Mas vou provocar vocês de novo. Eu que estou nesse mundo aí de infoprodutos, tem alguns clientes nessa área, eles, é isso que você acabou de falar, o networking, etc. Eles vão agora. E aí, como é que vocês se posicionam no título, né? Porque, na realidade, quando a gente procura uma faculdade, uma instituição, a gente também está buscando o diploma. E uma comunidade também. Mas um diploma também, uma certificação que me leve a algum patamar. Eu também entendo por aí. É isso, não é? Eu não sei, eu quero escutar de vocês. Que o mais importante disso tudo aí é o acompanhamento do egresso. Legal, hein? Não é só eu ali oferecer o curso, ele ter aquela experiência e eu não ter o acompanhamento do egresso. Então, isso é muito importante. Porque a minha conversa com o aluno poderia simplesmente finalizar ali. Eu automaticamente já fiz o quê? Já ofereci outro curso. Falei, olha, então você teve uma formação aqui, agora você vai ter outra. Né? Porque eu gosto de falar, ali o conhecimento ele é contínuo. Você não pode simplesmente parar em uma graduação. Faça mais uma, faça duas, faça 3.
faça uma especialização, faça 2, faça 3. Nós temos alunos hoje que faz 3 cursos ao mesmo tempo, 3 especializações diferentes, sabe? Então, é construir essa comunidade, é fortalecer e é acompanhar, ter essa política do egresso. Nós temos que fortalecer muito ainda essa política do egresso. É trazer aquele aluno que finalizou o curso aqui, né? Para contar a história dele, para contar o case dele de sucesso, né? Falar o quanto foi importante essa formação. E assim, a pessoa que está ali naquele momento, ela se sentir parte do processo, né? Saber que ela também pode ter essa mesma oportunidade. Sim. Quando você fala de concorrência e tudo mais, a gente pode colocar concorrência em vários níveis. Mas uma coisa eu posso te garantir, Karina. Falo por mim e pela Márcia. Mesmo sabendo que existiam concorrentes, a gente nunca ligou para eles. Por quê? Claro que faz parte da gestão você saber o que a concorrência está fazendo. Isso a gente está de olho sempre. É um mercado, né? Tá de olho sempre. Mas se a gente tivesse essa premissa de tomada de decisão, a gente não sai nem de onde a gente estava lá no início. Porque quantos players existiam no mercado de educação? Né? Quando a gente começa, o player do mundo digital começou também muito forte, né? Que é o infoproduto. E o infoproduto tem sua característica, tem seu benefício, mas tem uma coisa que outros não têm. Por exemplo, a Márcia começou a falar da comunidade, do mundo network. Tem aquele grupo, né, que eles criam e tudo mais. Mas tem uma diferença que nós dois aqui agora. Esse conteúdo está sendo gravado e tudo mais. Para aqui. Eu te entrego um conteúdo, você recebe esse conteúdo, parou aqui. Acredito muito no infoproduto. Eu acho que no futuro a gente também vai ter infoproduto. Porque tem muita coisa que é técnica. Mas você concorda comigo que a sua área fala muito disso? O soft skill, ele não está muito no infoproduto. Ele está no dia a dia. Ele está na vivência. Ele está na mudança de comportamento. Você pode gravar um conteúdo agora, quase, né? Ele fala, olha, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que pensar diferente, você tem que fazer isso diferente. Mas espera aí. A experiência de sala de aula, a história da sala de aula. Sala de aula não é mais um lugar físico. Sala de aula é um grupo que compartilham de dores e soluções para o mesmo assunto. Isso é sala de aula. Né? Então, eu acho que a concorrência, ela sempre vai existir pra gente. E a gente sempre vai estar antenada naquele produto que vai transformar. Se for para entrar na ondinha, não é o nosso foco. Prova disso foi a pandemia. Nós começamos pelo conteúdo gravado. Foi mesmo, né? Eu sou prova disso. Isso. E nós sentimos que tornar a instituição como infoproduto, uma grande empresa de infoproduto, o trabalho é muito mais árduo, o plano de negócio era muito mais diferente do que a gente estava vivendo. E outra coisa, o infoproduto ele cuida do personagem. A pessoa contém aquele conteúdo, mas ela não contém a verdade. E aí quando a gente vai para o campo da grupo de pessoas, que são grupo de professores, ali a gente debate. Você pode chegar nessa sala hoje e falar sobre o mesmo assunto de uma forma. Vai chegar outro professor e falar do mesmo assunto de outra forma. E isso a gente constrói seres humanos críticos, que é o que a gente está precisando hoje. Com certeza, né? Criticar aquilo que ele está aprendendo. Não pegar aquela informação como verdade única. Então, eu acredito muito no infoproduto. Ele é um concorrente, sim. E eu acredito muito que o conteúdo ele não tem dono. Não tem dono. Você não é dona da verdade, eu não sou dona da Márcia, eu não sou dona da verdade. O conteúdo é isso. Então, se eu me familiarizo com aquele conteúdo, eu vou beber daquele conteúdo. Mas com certeza eu vou sentir sede amanhã. Aqui está o Impro. Para saciar a sua sede. Olha, não, eu vou ficar 11 meses estudando isso. E quantas pessoas consomem o produto de forma errada? O que eu quero dizer de forma errada? Compra no desejo da dor, eu preciso disso, mas não tem a disciplina de estudar aquilo. É o que a gente acabou de falar do aluno online, né? Que às vezes, muitas vezes, disciplina. não tem. Então, eu não critico. Na verdade, eu agrego. E na realidade, o que eu ia provocar vocês é exatamente isso. Eu acho que são complementares. Sim. Né? Eu acho que são realmente complementares. Quem já viveu uma graduação, uma pós-graduação, várias. E que já também viveu, já faz cursos, né, online, enfim, são muito complementares. Às vezes você precisa de uma necessidade muito rápida ali, você pode ter até um parceiro dentro do Impro. Olha, tem esse cara aqui que dá esse conteúdo muito legal e tal, é parceiro nosso. E aí, de novo, gente, é o ecossistema de inovação.
pode ser uma inovação também. Sim, né? estamos... Eu acho que são coisas diferentes, mas convergentes. Sim, demais. E quando a gente agrega valor para o aluno, de novo, falando uma coisa que vocês fazem talvez de forma... Não é automática que você disse, não. Você usou uma outra palavra. De forma... Através da percepção, da própria vivência de vocês, que é a experiência, possibilitar isso, gerar valor para os alunos, né? Sim. Sem querer, toda semana, quase, eu tô lá em frente ao YouTube levando conteúdo de graça para as pessoas. Nossa, quantos webinars nós já fizemos, hein, Caio? Eu nem sei mais contar no meu... Não sei mais quantos a gente já fez. E isso é propósito. É propósito de levar o conhecimento. O conhecimento não está em 1 hora de fala, em um vídeo. Não, o conhecimento ele é contínuo. Ele é contínuo. É igual a Márcia falou do Senna. Lá ele detinha o conhecimento na mão dele, daquele momento. Não mais. Eu conheço. Mudou, né? E tá tudo mudando muito rápido, né? E ao mesmo tempo também, não significa que o professor chegar na sala de aula simplesmente com um pincel e um quadro branco, ele não vem trazer algo novo. Corretíssimo. E eu ia te falar exatamente isso. Cada vez mais, a gente, como professora, né, nós vamos tendo tanto domínio do conteúdo e daquilo que a gente vive no dia a dia, que eu não tenho mais necessidade do slide. Eu faço slide por causa do aluno. Porque se eu quisesse passar o final de semana conversando do conteúdo que eu já domino tranquilamente, sem nenhum slide, para mim é muito tranquilo. Muito tranquilo. Sim. Mas o aluno... Aí a gente tem também que entender a andragogia. Isso. E a gente tem que entender que as pessoas aprendem de forma diferente. Então, tem gente que aprende de forma mais visual. Então, eu tenho que usar a forma visual. Tem gente que aprende ali na experiência de eu tocar e falar assim, fica aqui comigo. De você olhar pra ele. De chamar ele para me dar o seu case. Então, ele se envolve na aula. E aí, essa percepção é de sala de aula mesmo. É de dinamismo de professor, né? Tem outros que vão só pela escuta. Então, se o cara ficar online só escutando com a câmera dele fechada, ok. Mas também isso requer uma outra coisa de nós, adultos, né? Alunos adultos. Autoconhecimento. Sim. Como é que eu aprendo? Qual que é a minha facilidade? Qual que é meu ponto forte no meu aprendizado? E quando eu sei disso, viu, queridos alunos, você potencializa o seu conhecimento de uma forma muito maior, né? Então, de novo, falando do produto, adoro, acho super válido, mas também tem gente que não consegue porque é muito mais sinestésico. Sim. Então, de novo, se eu tenho meu autoconhecimento, eu sei que eu preciso daquela aula presencial. E uma outra coisa, vocês estão falando aí tanto de networking, eu que me lembrei agora. A minha segunda pós-graduação eu fiz em 2005, abafa. Abafa. Ups. Gente, eu falo para o pessoal, espero que eles estejam seguindo aí, um network tão rico que essa turma hoje, a maioria são profissionais da área, e quem não foi para a área hoje são gestores, são líderes em outros locais ou são empreendedores, mas são pessoas referências no mercado que eu mantenho contato até hoje. É isso. Eu entro em sala de aula e eu conto toda vez para os alunos em sala de aula. Eu falei, aproveita que vocês têm aqui, porque aqui são seus colegas do futuro. São as pessoas com quem você vai contar lá na frente. Né? Então, assim, isso realmente, a minha pós, a primeira nem tanto, mas a segunda me deu essa oportunidade, e a terceira também, porque aí você vai ampliando horizontes, né? E a gente percebe pelos grupos, né? Porque os grupos existem desde as primeiras turmas, e que eles não saem do grupo. E fica todo mundo no grupo, que já né? terminaram ali, você vê de vez em quando eles trocam algumas experiências ali. Então, essa semana mesmo eu vi na primeira turma alguém pedindo alguma coisa de avaliação, de reação, de treinamento, outros alunos responderam. 2 anos atrás ele passou por aqui, ele tá aqui. Então. E tem uma coisa muito importante também, o infoproduto, né, vamos falar que a gente focou nesse assunto, mas tem outras coisas que uma instituição de ensino que é registrada no MEC tem, que é a identidade dele, que é o selo de que aquilo que ele estudou está reconhecido pelo governo onde ele mora, né? Eu acredito que isso também faz parte, sabe? Eu vejo que... diferencial, né? Sim. Não, dependendo do que a pessoa está buscando, um diferencial também. Sim. Vamos lá na área da saúde, por exemplo, onde você aprendeu isso? É porque se você estiver fazendo coisa errada, a gente vai chamar o conselho lá para parar isso aí. E o conselho vai te fiscalizar como INPRO. Vai mesmo. Vai, porque você tá uma instituição de ensino que está ensinando errado, ou às vezes não está nem ensinando, né? Que acontece isso também. Então, igual você falou, são convergentes, são um com o outro ali para criar esse cidadão, né? Do conhecimento.
Então, eu acho que isso também é importante, sabe? Algumas áreas isso não vai ser determinante. Vocês sabem como, né, pessoas que trabalham com RH, que fazem recrutamento e seleção, sabem que às vezes a faculdade que ele estudou não é determinante para a contratação. Mas faz parte do processo do currículo dele. Uhum. Ou seja, ele gastou 4 anos, 2 anos da vida dele investindo em conhecimento. Ele não consegue provar que ele ficou 4 anos ali na primeira fila do banco escutando o professor, não foi pro bar, então não foi, né, não deixou de ir, mas comprova que pelo menos 4 anos ele buscou um conhecimento. E isso vale também. Com certeza. Entendeu? Então eu acho que a gente não pode realmente criticar de forma... Eu escuto muito, sabe? Às vezes eu fico até um pouco chateado de muitos infoprodutos. Pega esses 4 anos de faculdade seu e joga no lixo. Não, jamais. Opa, né? Cuidado. Cuidado. Não é assim. Aí você vai falar com uma pessoa dessa, uma pessoa que está passando por momentos difíceis da vida dela e pega aquilo como verdade. Uhum. Estraguei minha vida, fiz 4 anos desse curso. Olha onde eu cheguei hoje. Tem 2 pessoas aqui que não estão atuando na graduação. Mas a nossa graduação fez a gente entender que a educação era o nosso propósito. A minha graduação me tem... Né? Eu estava agora almoçando com a pessoa da faculdade. Né? E isso faz diferença. São coisas que não é o conteúdo que é o importante. É a experiência, né? Experiência. Gente, então o Fábio já me chamou atenção 2 vezes. Eu sempre tenho que falar do Fábio, viu, Márcia? Isso mesmo, pode olhar pra trás. Ô, Fábio, o que aconteceu, Fábio? Tá tão bom aqui, você já tá querendo cortar aí o tempo, né? Engraçado, todos os meus convidados falam isso. Fala assim, Fábio, põe ali pra rolar, vai almoçar. Deixa a gente aqui. É bom que a gente tem um segundo momento. Parte 2. Parte 2. Gente, mas eu quero muito agradecer vocês, desejar todo o sucesso que eu já desejo, né? Me sinto Impro também, um pedacinho da casa. É uma honra. E desejar que esse novo momento Impro, né? Da faculdade, que a gente acabou de falar, para encerrar aqui, a gente tinha uma missão, um propósito, e agora ele ficou diferente. Fala aí pra gente um pouquinho disso, pra gente fechar mesmo, e a gente brindar nossa aguinha e agradecer por esse momento. Então, eu lembro, eu vou contar essa história pra vocês, que é importante. Fábio, só um pouquinho, Fábio, a gente vai fechar. É o seguinte, eu lembro um dia, uma professora sua, vou até honrá-la aqui no momento, a Karina Galberto. Ai, minha xará, linda. Primeira aula dela, ela começou a falar, eu lembro que eu tava passando no corredor, ela virou e falou assim, vocês entendem que o dono das empresas tem que ter um propósito de acordar, de sofrer com imposto, sofrer com tudo que o empreendedorismo faz a pessoa passar na amadurecer, vida. Crescer, né? Que eu costumo dizer que o empreendedor, você já ouviu isso de mim, ser empreendedor é trocar as turbinas do avião com ele em pleno voo. Sentimos isso diariamente. Eu também, né? Você sabe, né? Exatamente. E aí ela falou uma frase que bateu no mim e ai, doeu. Ela falou assim, por que você acorda todo dia pra vir trabalhar? A gente de RH, assim, a gente fica fazendo pergunta pra vocês. E aí eu levei isso pra Márcia. Eu e a Márcia ficou assim, igual, aí. E aí a gente sentou um dia, a gente começou a pegar os nossos valores, por que a gente tava junto, por que a gente decidiu ser sócio um do outro. E vamos fazer diferente, a gente não tem esse negócio só de missão, visão e valor, a gente tem propósito. Aí a gente cria o nosso propósito, transformar projetos de vida em experiências de sucesso. E isso começa a tomar Aí a gente cria o nosso slogan. Seu sucesso é o nosso projeto, porque faz parte do nosso propósito. E aí a gente começa e o negócio começa a crescer. Aí a gente contratou uma empresa agora, até agradecer a Nato por isso. E a gente contratou uma empresa para fazer realmente o brand nosso, para falar assim, a gente precisa de um manifesto. A gente precisa mostrar para o mercado por que a gente existe. E aí veio o novo, né, que ele resume tudo isso que eu tô te falando, que é vamos conquistar juntos. A gente levanta para conquistar dia após dia. E nós, como parte da sua educação, vamos conquistar juntos. Porque quem tá ali sentado, quem tá do outro lado da tela, ele tem um propósito de estar aprendendo aquilo ali. Ele tem um motivo. E sempre vai ser um motivo de conquista financeira, conhecimento. Às vezes é de sair de um mundo de depressão. Sair de um mundo ruim dele ali. Então, vamos conquistar juntos o seu propósito. Então, esse é o nosso
propósito agora. Que lindo. Então vamos conquistar juntos. Deixa eu brindar aqui a nossa aguinha. Muito obrigada por terem vindo, essa casa de vocês também. E falar que eu, como esses dois aqui... É pra cá? Ah, eu tô errando a câmera. Eu, como esses dois aqui, acreditamos que a educação transforma vidas.